Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma apresentação sobre a disciplina de modelagem computacional de estruturas. E a apresentação será modelagem e análise de uma treliça em duas dimensões, utilizando a linguagem OpenSys e em especial a ferramenta OpenSysPy. O aluno é o Wallace Granato Costa. O objetivo é mostrar como montar, analisar e pós-processar o modelo em Linux, Python e bibliotecas open source. O sistema que eu utilizei é o Xubuntu, é o sistema que eu uso em casa, mas eu tentei previamente fazer a utilização do OpenSys com o Windows, mas eu tive alguns problemas de compatibilidade, por isso que eu optei por essa solução. O Xubuntu ele é uma variação do Ubuntu. Editor de texto eu utilizei o próprio bloco de notas que tem no Xubuntu e o ambiente de linha é o terminal, né? Que tem em todos os sistemas, tanto o Linux quanto o Windows também. Ferramentas adicionais. O OpenSysPy para modelagem e solução estrutural é uma interface em Python com o núcleo do OpenSys, permitindo definir nós, elementos, materiais e resolver análises estáticas, modais e dinâmicas em apenas algumas linhas de código. Oferece total controle sobre o solucionador, algoritmo, ideal para programação e pesquisa e estrutura avançada. É necessário também ter previamente o Python instalado, como falei, e ou nada mais que ele converte os códigos de Python para OpenSys. O OPS-Vis a gente usa ele para poder confirmar geometria e resultados sem precisar montar os gráficos. E o Matplotlib e o NumPy são bibliotecas para fazer os cálculos e plotagem dos elementos. Agora a gente vai dar uma olhada como funciona o OpenSys. Nada mais é do que um framework de código aberto, originalmente desenvolvido para análises sísmicas, como foi comentado com o professor em sala de aula, mas que hoje ele suporta todo tipo de estudo estrutural e geotécnico. Você define um domínio com ele, colocando nós, elementos e materiais como leis constitutivas, e cada um desses componentes é um objeto de memória que você monta por API. No caso, a gente está usando aqui o Python. Formulação das equações. Para cada elemento, o OpenSys monta localmente a matriz de rigidez K, e quando há inércia ou amortecimento, as matrizes M e C. Em seguida, ele agrega todas as contribuições dos elementos para formar a matriz de rigidez global K e os vetores de massa, amortecimento e força aplicada. Imposição da condição de contorno. Os apoios e restrições são aplicadas removendo ou ajustando linhas e colunas K do vetor de forças, garantindo que os deslocamentos prescritos sejam respeitados. Escolha do solucionador. O OpenSys oferece diversos métodos numéricos para resolver o sistema, dentre eles análise estática linear, análise não linear estática, análise modal e análise dinâmica transiente, iteração e convergência. Se o problema for não linear, geometria do material ou condições de carga, ele integra montando K, atualizando em cada passo, testa a convergência e então só avança. Quer dizer que ele faz isso e depois ele avança. Pós-processamento. Depois de convergir, o OpenSys disponibiliza deslocamentos nodais, reações de apoio, forças internas e modo de vibração. E como ele é open source, você pode entender que é possível acoplar outros códigos, criar novos tipos de elementos e materiais especiais.
Aqui a gente pode dar uma olhada na nossa treliça, que foi escolhida anteriormente pela equipe, então eu resolvi mantê-la. Foi a treliça que eu vou trabalhar aqui no código. É um modelo simples, mas caso você queira adicionar novas cargas ou alguma outra informação, pode facilmente mudar no código. O importante é validar o funcionamento do programa e demonstrá-lo. Na lateral esquerda temos o código completo, que varia entre 150 até, se você colocar alguma coisa com GIF, até no máximo 180 a 200 linhas para essa estrutura pequena, né? E basicamente o funcionamento do código, ele importa as bibliotecas, faz uma limpeza e inicialização no modelo, daí você coloca os elementos como nós, apoios, materiais, aplica as cargas estáticas, configura e executa qual tipo de análise você quer. Com isso daí o programa extrai as reações, deslocamentos, tensões e forças. E no final você pode adicionar como que você quer visualizar e qual o tipo de salvamento que você quer das figuras, se é em forma de GIF ou vídeo. Lembrando que você pode Lembrando que você pode e deverá, para um melhor refinamento dos dados, trabalhar com vários prompts, utilizando a mesma base e ir chamando bibliotecas e comandos caso a caso. Assim você mantém um fluxo mais organizado. Exemplo, um prompt só para extração de dados pdelta, outro ponto só para gerar GIFs ou gráficos de uma outra cor, caso você queira. Nós vamos passar um pouco rápido nessa parte que basicamente seria, se você quiser conferir, pausar as imagens e tem linha a linha do código como explicá-lo, importa as bibliotecas, a parte de reset e definição do modelo, as definição dos nós, que essa parte é muito importante. Condições de contorno, que são os apoios, materiais e elementos da estrutura, definição das cargas e configuração e execução da análise. Essa parte é bem importante, que é basicamente o que você vai conseguir extrair desse modelo. E a extração e resultados, que nada mais que ele gera na tela o que você pediu. Geração de figuras, ele plota as imagens e salva no seu computador. Se você estiver usando um interpretador de imagem, como Anaconda ou VS Code, você consegue ver essa imagem dentro do próprio software. Aqui, como a gente está usando o prompt de comando, você tem que fazer um caminho para ele salvar essa imagem. Esses são os resultados no slide, não nesse último, no outro slide que a gente viu. A gente colocou o que a gente gostaria de obter. Quando gera o resultado dessa forma, é uma confirmação do que o código está certo. No nó 1 a gente tem as reações de apoio, os deslocamentos. Você pode perceber que os deslocamentos são muito pequenos devido ao tamanho da estrutura e também à carga. As tensões nos elementos, a força normal, né? Esse foi um código. Embaixo a gente fez um código de comparação com o pdelta e sem o pdelta, que gerou outro tipo de resultado. Lembrando que o pdelta, a estrutura ela não é tratada como reta, né? Então a carga é aplicada
gerando momentos extras e a estrutura acaba deformando ainda mais. Geralmente é utilizado mais para estruturas mais esbeltas, mas nesse caso a gente também fez essa análise nesse tipo de estrutura para mostrar como o modelo funciona. Você pode, depois na imagem ao lado, a gente pode ver que houve um deslocamento muito maior do que, a análise feita com a estrutura reta, estática. Esses são os resultados gerados pelo modelo do OpenSys. A gente tem aqui a estrutura 2D dos elementos e os seus nós na primeira imagem. Na segunda imagem, a gente teve que multiplicar por 10.000 essa deformação. O motivo foi que, pela carga ser muito pequena, não houve deformações aparentes. Dessa forma, a gente teve que fazer essa multiplicação para que a gente tenha uma ideia de como está funcionando e também se o modelo está funcionando. Embaixo a comparação entre o P-delta e a estrutura linear, na imagem, no caso, imagem 3. E embaixo também conseguimos gerar um diagrama por cores de força axial, força normal. A gente vê que a barra 5 é a que sofre maior deformação, justamente pelas cargas. Outras coisas que podem ser feitas. Nesse meu exemplo, eu poderia ter feito maior combinação de cargas, adicionado um peso próprio de carga vertical adicional, efeitos com combinação de carga vertical e horizontal também, e colocado um peso próprio maior na estrutura. Esse tipo de coisa eu poderia ter feito, mas eu respeitei o que foi proposto no exercício, que já havia enviado na parte 2. Outros dados que podem ser obtidos: calcular e verificar as BOTs e o risco de flambagem, análise completa e verificação dos períodos de vibração, gerar relatório e tabulação automática. Nesse caso, se for uma estrutura muito maior, ele com, sei lá, centenas de dados, de nós, talvez, ou até mais, você consegue exportar diretamente para um banco de dados. Flambagem, pushover, time history, espectro de resposta, participação modal e massa modal, sensibilidade de parâmetros, mapa de reações e forças internas, e também análise de frequência, comparar com a massa adicional. Também são esse tipo de coisa que poderia estar adicionando. Acredito que não tudo para esse trabalho em 2D, mas se você quiser adicionar no seu modelo, também é fácil. As fontes utilizadas. Os materiais exemplos eu peguei do OpenSys, que o professor passou em sala de aula da Berkeley Education. Também peguei o material do OpenSysPy. Esse canal aqui, Structural Tech, e em específico esse vídeo, que o rapaz ele ensina a montar uma estrutura 3D e como fazer essa análise, eu baseei bastante nesse vídeo. E auxílio geração e código e dúvidas pertinentes a esse tema e perguntas técnicas, eu utilizei a Gemini AI LLM. Obrigado por alguém que esteja vendo essa apresentação. Agradeço a todos e até uma próxima.